O transistor, basicamente, vai servir para a gente como uma espécie de drive. Alguém pode me definir o que é um drive? Ou um driver? Vai, Ian, definir. Vamos Mas lá, por a que gente eu? pode. A galera, você é um modelo aí para eles aí. Sou Jesus não, mano. Doida. Não, modelo não quer Ah, dizer tá. isso. Modelo, não, tudo, né? Uma inspiração, pronto. Vamos lá, vamos para a parte dos computadores, né? O que que o driver faz? Né? Quando você instala um driver, É Sabe fazer comunicação. É um Google Drive aí. o Google Drive foi boa, hein? O Drive do Google é outra coisa, né? Mas é um ambiente que a gente reúne dados na nuvem, né? Mas eu vou, né, usando as minhas palavras, né, o que que o driver faz, né? Ele faz a ligação, né, o elo entre dois dispositivos, digamos, né? Então, como é que o transistor faz isso, né? O transistor ele é muito utilizado junto com os processadores, né? Então, os processadores eles são componentes de baixa potência, baixa corrente, e eu preciso ativar grandes potências, realizar a ativação de cargas com maior potência, porém o processador não tem esse poder. Então, o transistor ele pode ser esse caminho, né? Ele é esse driver, né, que possibilita o acionamento das cargas, né? Quando a gente for estudar a CLP, que deve ser lá para setembro, né? Setembro, outubro, mais ou menos, né? Eu sei que vem instalações prediais, comandos e CLP, se não me engano. É uma das coisas que eu vou falar certeza, né? Vai ser sobre saídas desse componente, né? E uma das tipos de saída que existe são as saídas a transistor, porque o transistor ele possibilita o acionamento de cargas de maior potência sendo originadas em menor potência, né? E o transistor bipolar, que é o que eu vou falar daqui a pouco, ele deu origem a outros tipos de transistores, né? Como o transistor de efeito de campo, né? São os FETs, deu origem ao transistor bipolar de gate isolado, IGBT, né? Vocês devem já ter ouvido falar esse termo IGBT, Sim, sim. junto aos drivers, né? Então, os IGBTs são transistores com maior capacidade de potência, né? Deu origem também, a gente pode dizer também que deu origem aos tiristores, né? Que são os SCRs, né? E TRIAC, DIAC, entre outros, porque tem mais uma camada. Enfim, então, esse componente, ele é um componente que realmente trouxe uma revolução de possibilidades, porque você agora consegue fazer essa separação, né, de uma carga de baixa potência para alta potência, né? Mas, claro, a gente tem que, para chegar aí, a gente tem que entender como é que ele funciona e tentar dimensioná-lo, né? O meu papel vai ser fazer esse link aí, né? Além disso,
né, uma aplicação também muito utilizada dos transistores é a parte de amplificação de sinais, né? Então, óbvio, né, o transistor com chave funciona como esse amplificador, mas ele trabalha numa região chamada região de saturação, e ele, como amplificador, ele trabalha numa região ativa, né? É isso. A gente vai tentar compreender com as curvas do transistor, né? Mas, quando eu falo de saturar, eu lembro, quando eu falo de saturar, como uma região limite, né? Em que sentido? Quando a gente tem um copo d'água e coloca sal nesse copo, ou açúcar, né? Numa certa quantidade, você mistura, né? Aí fica homogênea essa mistura. A partir do momento que você coloca mais, eu começo a ver Corpo de fundo. pronto, corpo de fundo nesse copo. Aconteceu o quê? Tá super saturado. Pronto, a solução ficou saturada, né? Ela alcançou essa saturação porque eu não consigo mais juntar. Então, quando a gente satura essa mistura, né, porque ela não consegue mais se misturar, né? E quando a gente fala de transistor, quando ele satura, é porque ele não consegue mais bloquear a tensão e ele vai agora permitir a passagem, né, da corrente por ele, né? Num certo limite. Aí depois a gente começa a trabalhar numa região chamada região ativa. Mas antes de tudo isso, né, eu estou dando spoilers, falando um bocado de coisa aqui solta. Eu vou mostrar para vocês o slide, né, sobre transistor bipolar. Vamos lá. Hoje está bem devagarzinho o computador. Deve ser muita coisa. Pronto. Chega. Eu gosto também de comparar o transistor com um relé, certo? Olha aí, o micro relé que... Foi o Ian, foi que vai ganhar o micro relé? É o Ian Oi, mesmo. professor. Hã? Mas não é um micro-relé, não, é um nano-relé. Não, É um não quilo vai ser tão relé. pequeno assim, não. Então, o micro relé aqui, ele é esse componente aqui bem básico, né, que comparado a um transistor, ele é um antecessor porque ele é um componente eletromecânico, né? Ele tem a parte elétrica com a ativação da bobina e mecanicamente ele muda aqui os contatos. Ele fecha os contatos que eram abertos e abre os contatos que eram fechados, né? Então, quando a gente fala de NA, é um contato que ele, quando o componente está desenergizado, ele já é aberto. Quando o componente está fechado, já está assim, ó. Quando o componente está desenergizado, ele é normalmente fechado. Quando a gente energiza, gera um campo magnético aqui, né? Que ele vai ativar o fechamento do aberto e a abertura do fechado, certo? Porém, esse movimento é lento, né? Ah, mas é rápido para a gente. Para a gente tudo é rápido, né?
mas para circuitos elétricos é bem devagar, né? Inclusive, os estabilizadores, né, possuem esses componentes aqui para poder mudar a relação de transformação do transformador para manter a tensão no secundário de 110, mas a gente sabe que a eficiência é baixa, né, porque comparado à velocidade da luz, né, o relé é bem mais lento, né, mas funciona, né? Ele ainda é bem ativo nos estabilizadores, por exemplo, né? E existem também as saídas a relé, né, para CLPs, né? Porque, querendo ou não, esses contatos mecânicos eles suportam mais corrente, né, mais tensão. Então, óbvio, né, a gente consegue alcançar com transistor? Consegue, né, mas seria de maior potência. Como o propósito não é esse, então o relé ainda é muito eficiente, ainda é muito utilizado. Vamos agora para a parte de transistores, né? A constituição do transistor é a mesma do diodo. Porém, eu tenho uma nova camada, né? O diodo, lembrem, né? A gente pode lembrar que o diodo ele só tem duas camadas, a camada P e a N. Quando a gente fala camada, né, são os semicondutores do tipo P e do tipo N, né? Então, o semicondutor do tipo P tem portadores majoritários, as lacunas, né, as lacunas aqui. E o semicondutor do tipo N tem portadores majoritários, os elétrons livres, certo? Aí agora nós temos mais uma camada, que é a mesma das anteriores, né? Não é uma novidade. A novidade é que, com a concepção de mais uma camada, certo? Eu consigo fazer aquele efeito que até apareceu no vídeo, né? O componente vai ter três terminais assim, onde o terminal do meio é o que controla a passagem da corrente entre os outros dois. Isso aqui foi um ruído. Então, a passagem da corrente entre os outros dois é determinada pelo terminal do meio, certo? E vamos ver quem é quem, o que é que e o que mais. Uma das aplicações muito utilizadas, eu até mencionei, é a questão de amplificador de sinais. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E vou dar destaque, né, vou dar destaque a essa parte aqui, ó. Chave eletrônica, certo? Então, o transistor, né, nessa minha vida, desde que eu inventei de entrar na área eletroeletrônica, né? Já me salvou, demais. Já utilizei zilhões de vezes em práticas, em montagens e tudo mais, esse componente aqui como chave eletrônica, certo? Então, obrigado, transistor, por você existir, né? Já me ajudou bastante, certo? Primeiro, vamos entender a questão das camadas, né? Os transistores, eles possuem três camadas, sendo que elas precisam ser intercaladas por uma diferente. Como assim? Eu tenho que sempre ter um semicondutor aqui, ó, diferente dos outros dois da extremidade aqui, ó. Porque ele só vai funcionar assim. Não existe um transistor PPN, por exemplo. Não existe isso. Ou NNP. Né? Jamais. Só vai ter transistor NPN e PNP. Certo? Acredito que isso ficou bem claro.
Transistor PNP está aqui. Transistor NPN está aqui. E Qual a diferença aí, pessoal? pronto, eu vou mencionar aqui, vou falar. Certo? Mas só um pouco, só um instante, eu vou dizer. Mas, de cara, o que eu queria falar é dar um destaque a essa camada aqui do meio, porque no desenho aqui vocês podem perceber que a espessura da camada do meio está menor do que as da extremidade, né? Aí você pode se perguntar, deve ser porque o cara que desenhou isso aqui errou, né? Mas não é. A camada do meio está representada com uma espessura menor porque a dopagem dela é menor mesmo, certo? Então, é como se eu tivesse, vamos supor, 1 milhão de lacunas aqui e que eu só tivesse 500 elétrons livres, certo? Proporcionalmente falando, né? Aqui é como se eu tivesse 1 milhão de elétrons livres e aqui 1.000 lacunas. Então, a gente pode perceber que o semicondutor do meio, ele tem uma dopagem menor, certo? Uma dopagem menor. Eu vou conseguir responder a tua pergunta ao longo da aula, certo? Não tem como eu responder rapidamente assim. Mas, em resumo, certo? A diferença é na polarização, certo? Existe uma polarização entre esses semicondutores que é o oposto desses aqui. Basicamente é isso, certo? Então, a polarização do transistor PNP é o oposto da polarização do transistor NPN. Assim, a ideia, né, de fato, é você ter outra possibilidade, certo? Você ter outra possibilidade. Não, não. Ah, mas se um já atende, porque tem que ter outro. Mais possibilidades, melhor, certo? Mais possibilidades é melhor. Primeiro, vamos entender os terminais do transistor, certo? Depois, a simbologia, né? Se bem que essa simbologia com esse negócio no meio aí ficou estranho, né? Então, o transistor PNP e NPN, os dois possuem base, coletor e emissor, certo? Base, coletor, base, coletor e emissor. Beleza? Base, coletor e emissor. Beleza. Melhor no sentido mesmo da coisa, né? Emissor, base, coletor. Emissor, base, coletor. A proposta é o quê? O emissor é o semicondutor mais dopado, vou dizer assim, né? Então eu tenho aqui muita lacuna, muita lacuna e aqui muito elétron livre, né? Nos tipos de transistores, desculpa, nos tipos de transistores diferentes, né? PNP e NPN. Então, a ideia é o quê? É o emissor enviar para alguém que vai coletar, né? Ou seja, o coletor vai receber a corrente oriunda, né, do emissor. Mas alguém vai controlar isso aí, que é a base. Então, a base vai controlar esse fluxo, certo? Então, a base vai controlar esse fluxo entre emissor e coletor, entre emissor e coletor. A alimentação dele, pessoal, é pela base.
como eu te disse, vai ter uma polarização entre base coletor e base emissor. Certo? É uma Entendi. polarização. Você vai colocar uma fonte, certo? Positiva e negativa. Eu vou dizer daqui a pouco. Vamos lá. Esse terminal aqui, ó, pronto. Esse terminal da setinha sempre vai ser o emissor, certo? Eu tenho a seta para fora indicando o NPN e a seta para dentro indicando o PNP. Sempre, 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 o emissor é o terminal da seta. Na simbologia, a base é o terminal aqui do meio e o coletor é, obviamente, o terminal que sobrou aqui. Certo? Emissor, né, o que vai emitir, recebeu essa seta. A base, terminal aqui do meio na simbologia. E o coletor é o terminal mais restante, né? Então, a ideia é o quê, né? Aqui. Deixa eu apagar essa parte aqui. A ideia é o quê? Né? É eu polarizar aqui o transistor e eu fechar, né, com chave eletrônica, viu, gente? É eu fechar essa chave aqui, ó. Então, o emissor vai se juntar ao coletor, certo? Óbvio, né, que não é tão assim, né? Existe uma tensãozinha aqui que a gente considera zero, mas não é zero, existe um valor. Mas o transistor, na região de saturação que eu tenho comentado, né, essa tensão entre coletor e emissor é considerada, né, 0 volts, né? Porque é uma chave, né? Quando você fecha a chave, quando você tá aqui a chave aberta, quando você fecha a chave, não tem mais tensão nela, só vai ter corrente. Então a gente vai ter a corrente circulando aqui, né? Certo? Beleza, pessoal? Ok? Beleza. Simbologia do NPN, né? Não põe nas pernas, para fora. E PNP põe nas pernas. Põe nas pernas, para dentro. Sempre detesto falar isso, mas é o que, né, me ajudou a lembrar. Posso passar? Pode. Pode. Antes de explicar o funcionamento de fato do transistor, eu vou explicar como testar ele, certo? O teste que eu vou explicar aqui é um teste, como é que eu posso dizer? Simples de identificação e saber se ele está em curto ou não está e tudo mais. Eu vou explicar aqui, aí eu vou pegar um transistor aqui nas minhas coisas e um multímetro para a gente poder ver a dinâmica, né? E se vocês tiverem multímetro e transistor, podem testar também aí, né? Acho que na empresa deve ter, né? Quem é da eletrônica aí? A galera da eletrônica? Ou não tem? Tem o Abner aí. Só o Abner? Ah, tem o Cauã. Então, lá no setor tem deve ter um gaveteiro com componentes, né, não? Tem. Tem na sala do forno, é cheio. Relé, micro-relé e tudo lá. Deve ter uma gaveta lá que deve ter transistores. Tem. Mas é uns Pronto. grandinhos, não é esses pequenininhos, não. É uns mais grandinhos. Pronto, os grandinhos devem ser os transistores de potência, deve ser os TIP. Pois Tipo é, 31C, 32C,
41, 42 ou algo assim do tipo. Então, esses transistores de maior potência também é um transistor. Então, esse teste que eu vou fazer dá certo. Certo? Seguinte, ó. O transistor, ele tem três terminais. Coletor, base, emissor. Nós vimos que ele é também considerado, né? Ele tem três semicondutores, né? O semicondutor N, P e N, ou o contrário, P e NP. Para o teste com multímetro, a gente pode considerar essa junção PN aqui como um diodo. Isso não quer dizer que se eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter um transistor, não. Pegar dois diodos e fazer isso aí. Por quê? Por quê, pessoal? Se eu pegar dois diodos assim, eu não encontro um transistor também? Eu disse que a dopagem aqui nesse semicondutor do meio é diferente. E o diodo não. O diodo, a dopagem dos dois, né, é a mesma, do N e do P. Então, eu ia acabar tendo um negócio assim, né? Desculpa o desenho errado, mas o semicondutor do meio ia acabar tendo a mesma dopagem dos outros, né? E eu não ia ter a mesma eficiência de um transistor de verdade. Então, a ideia aqui é de teste de bancada. Para circuito mesmo, você tem que usar um transistor de verdade, né? Mas vamos lá. Quando você tem por exemplo, eu vou pegar o NPN primeiro, né? O NPN aqui, ó. Você pode, quando você já sabe, né, quem é base e coletor, você pode considerar o teste entre a base e o coletor um diodo. Entre a base e o emissor, outro diodo. Certo? Mesma coisa para o PN, só que o contrário, ó. Só que o contrário, ó. Vocês lembram que o N é o negativo, né? Então eu coloco a ponteira negativa aqui e a ponteira positiva aqui. Aí ele vai dar a queda de tensão aqui de um diodo. Aqui é a mesma coisa, ó, a ponteira negativa aqui, a ponteira positiva em cima, ele vai dar outra queda de tensão aqui de diodo. Já no PNP é o contrário, ó, a ponteira negativa fica fixa. Ó. Então percebam, no transistor NPN, a ponteira positiva é que não sai do lugar. Ó. A ponteira positiva fica no canto lá, né? E a ponteira negativa é que muda de lugar. Já no transistor PNP, é o contrário. A ponteira negativa fica fixa e a ponteira positiva é que sai do lugar. Hã? Me dei um minuto.
Meu ventilador atrapalha aqui? Não, você não dá pra ouvir, não. Beleza. Ó, eu encontrei aqui nas minhas coisas um LDR. Então, fixem aqui a câmera em mim aí, ó. LDR. Então, só para a gente lembrar da aula de ontem. Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês. É aquele lá da presença de luz, é? Isso. Lá de incidência de luz. Ó, o eu senhor vou colocar. o senhor vai usar o transistor? Vou, mas agora não. Vou só testar ele, né? Ó, vou colocar aqui as ponteiras para teste de resistência, né? Nessa hora eu precisaria de um assistente. Deixa eu Chamar morar uma onde? menina ali. Aí, ó. Deixa eu aumentar aqui a resistência. Pronto, ó. Atualmente ele está apresentando 37, fica variando por causa da luz, né? 38 quiloohms, ó. Certo? Quando eu coloco na luz, ó, vou até pegar na luzinha aqui da câmera. Deixa eu ver aqui na luz. Não tá a luz do celular, né? Então, Flash. pronto. Ó, a luz do celular, ó, caiu para 1 quiloohm. Ó, escuro, 17, 16, né? Quando eu coloco no claro, ó, 1 quiloohm. Tá vendo aí? Então, a resistência do resistor, ela é desse LDR, né? Ela se modifica, né? De forma inversa, né? A incidência de luz. Pessoal, eu estou diante de um transistor aqui, ó. Vou abrir as perninhas dele, né? Então, esse aqui é o transistor que eu não sei o que é. Eu não sei o que ele é, ó. Certo? Mas a gente olha a referência dele assim de frente, né? Então, a referência dele está aqui para mim, ó. Ele está de costas para vocês, né? Sim. Certo? Mas digamos que eu não consigo enxergar. Eu estou quase lá, né? Não consegui olhar a referência dele, né? Vamos lá. Eu sei que ele é um transistor, né? Eu sei que ele, digamos, ele é um transistor, mas não sei se ele é NPN ou PNP e nem sei quem é coletor base emissor. Então, o primeiro teste é encontrar a base, certo? Para encontrar a base, eu tenho que entrar naquela condição, que é eu ter uma medida fixando um dos dois terminais aqui, ó. Eu falei até no slide, ó. Se for NPN, o vermelho vai estar fixo. Se for PNP, o preto é que vai estar fixo. Fixo aonde? Na base. E eu vou conseguir encontrar duas medidas. Medida para um lado, medida para o outro. Certo? Então, já estou antecipando uma das práticas que vocês vão fazer lá na escola, né? Então tá aqui o meu transistor, né? Ó. Certo? Eu vou fixar inicialmente o vermelho nesse terminal mais embaixo. Ó. Só isso. Por que eu não fixo logo no meio? Alguns transistores, né, não tem
externamente a base no meio. Vocês vão ver que eu tenho outro aqui que não tem, certo? Não estou dizendo que esse aqui tem, mas o que eu estou querendo dizer é que não necessariamente a base vai ser esse terminal do meio. Dentro, sim, dentro a base é aquele semicondutor do meio. Fora, nem sempre. Vou dizer depois por quê. Mas, ó, vou fixar o vermelho aqui, ó, nesse terminal aqui. Pronto, fixei aqui. Vou colocar, né, na escala de diodo, né? A escala de diodo. Certo? Tinha que ter um apoio aqui para mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vou botar aqui assim. Aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Esperem. Recurso aqui. Ver se cabe isso aqui. É toda a parada aí, ó, tecnológica também. Isso aqui fixa. Eu ia fixar ele aqui, mas não cabe, né? Deixar aqui assim. Fixado aqui assim. Ou aqui dentro. Aqui dentro ele fica, né? Fica? Ficou, né? Aí ele tá deitado assim. Agora eu vou pegar um recurso de estante, né? Pegar uns livros ali. Pegar aqui um. Vou mostrar aqui. Esse aqui, vou pegar um livro ali. Bastidores. Sugestivo o livro, né? É um pouco festivo. Então, os livros são a fonte de pesquisa mais rica, né? Para quem já tem experiência com eletrônica, com o Malvino, que é um livro que eu tenho aqui também, esse aqui é mais profundo, né? O autor é o Boylestad. É o Boylestad. Então, esse livro aqui é muito rico de informações sobre esse conteúdo, né? Bom, foi quase. Mas a gente desce aqui um pouquinho, ó. Ué, doido, isso aí é quem engenharia um negócio desse, Né? Olha aí. leitura aí. Então ele já está na escala de diodo, certo? Já está na escala de diodo e vou fazer aquele teste, né? Vocês vão ver, ó. Vou fixar o vermelho em uma das extremidades. Vocês vão ter que acreditar, né? Que não dá para fazer tudo. Então, ó, fixei aqui o vermelho e o preto aqui, ó, não deu nenhuma medida.
Fixei o vermelho do outro lado. O preto, né? O vermelho tá parado, ó. Também não deu nenhuma medida. Vou agora fixar o vermelho no meio. Então, ó, fixo o vermelho no meio. Opa, apareceu uma medida aí, né, ó. Tá dando quanto? Melissa, eu tô testando o 525. transistor. 520, 524, 525. E aí, vocês estão dizendo que não sabem o que eu tô fazendo? Rapaz, não tô vendo aqui, não tô vendo é nada. Vocês não estão vendo o que eu tô fazendo? Eu tô Não, vendo. daqui não tô vendo não. Não, mano, fixa e desfixa a câmera dele. É Já bugado tá, esse mano. Meet aqui. É porque eu não tô vendo o transistor, como ele tá fazendo. Não, tá aqui, ó. Não, até. Não. Certo é que eu não vai dar. Pronto, ó, vou tentar mostrar assim. Ele tá tentando encontrar a base. Por isso Não, que ele isso eu tá sei, é porque fixando. eu não tô vendo. Porque minha internet tinha caído, voltou agora. Eu não sei o que é que ele tá fazendo. Pronto, ó, tá aqui o transistor. Transistor. Aí eu tô colocando aqui, ó. Positivo aqui, ó. Comecei assim, ó. Coloquei o multímetro aqui, ó. E meu braço vai ficar no meio, né? Ó, não deu nenhuma medida. Aqui, ó, não deu nenhuma medida, né? Ó. Aí agora eu tô fixando o vermelho no terminal do meio, né? Só que eu vou colocar aqui para eu ter mais apoio, né? Então eu vou pegar esse vermelho, colocar no terminal do meio e o preto no terminal da extremidade. Aí quando eu encontro uma medida, já é alguma coisa, né? Ó, 518, né? É. Pronto. Vou pegar o vermelho tá lá parado. Vou pegar esse preto e vou lá pro outro lado, ó. Opa! Também Também deu medida, não 518. foi? Como eu deixei o vermelho parado no meio e apareceu duas medidas, eu mudando o preto de lugar, né? O vermelho parado é a base. Já que é vermelha, positiva, então a base é positiva. Então meu transistor é NPN. NPN, porque o P está no meio. Sim. Se eu botasse o preto no meio, ficaria negativo ali a medida? Não aparece nada, ó. Ele nem mede, ó. Tá vendo? Ah, verdade. Por quê? Porque esse tipo de transistor só vai aparecer medida aqui com vermelho na base. Vermelho na base. Ó. 509, né? E do outro lado, 508, né? Medir de novo, ó. Ó, 506, né? É isso, nesse tempo era 518. Agora Aqui fica diminuindo mesmo, ó. 505 e agora 506, né? Ó, estão vendo? sim. 505. Aí é 506 o quê, professor? Pronto, vamos lá. Esse 500, pessoal, óbvio não é 500 volts, né? É o que é milivolts esse valor. Então, transformando em volts é 0,5. Lembrem, o intervalo da que a gente deu, né, para polarizar, para quebrar a barreira de potencial, né, entre 0,3 e 0,7. Isso. Então, 0,5 está no meio aí, né?
entre 0,3 e 0,7. Então é 500, mas é milivolts aqui, certo? Então 500 milivolts é 0,5 volts. Então ele está nesse intervalo entre 0,3 e 0,7. Então, com a base fixada no meio, né, com o vermelho aqui no meio, aí eu coloco a ponteira preta para um lado, a ponteira preta para o outro, ó. Ponteira preta para um lado, ponteira preta para o outro. Por que que ele só dá o valor no se colocar no do meio? Pronto, por quê? Vamos lá. Porque só o terminal do meio, né, no caso, né, a gente encontrou que o terminal do meio dá duas medidas, né? Eu fixei o multímetro no terminal do meio e deu duas medidas. Então, isso acontece por quê? Porque você encontrou a base. Você encontrou esse semicondutor aqui, ó. Porque se eu fixar na base e colocar a ponteira vermelha aqui e a ponteira preta aqui, eu vou encontrar uma medida que é um diodo, né, que é aquele 500 e tanto. Se eu deixar de novo o vermelho no meio, né, e o preto eu colocar no outro terminal, eu vou encontrar outro diodo. Então é por isso que só dá certo no terminal do meio, certo? Que é a base. Professor, nos transistores, essa dopagem dos dois lados sempre é igualzinha? Não, é porque o meu multímetro não é essas coisas todas, né? Mas é para ser diferente, certo? É para ser diferente. Vou dizer por quê. Primeiro, a gente descobriu a base. O que a gente acabou de descobrir desse transistor aqui que está na minha mão? Que ele é um NPN. Que ele é um NPN, já que esse terminal aqui ficou fixo, e que a base está no meio. Pronto. Ah, e quem é coletor e quem é emissor? Não sei ainda. Viu ainda? Certo? Aí, o que acontece? Né? Vou testar de novo, ó. Vou testar aqui. Esse aqui vai para o lado direito aqui, ó. Tá dando 500, né? E esse aqui vai para o lado esquerdo, ó. Tá dando 499. É menor, né? 499 é menor do que 500, não é não? Não é? É. A medida maior é a que tem maior dopagem, que vai proporcionar mais tensão para poder ganhar a barreira de potencial, né? Certo. Eu disse que um dos terminais dos três tem maior dopagem. Quem é? O emissor. O emissor. Então, o que tiver maior medida é o emissor e menor medida é o coletor. Então, o que tem maior medida é o emissor. Esse transistor, que eu acabei de quebrar o terminal dele aqui, mas tudo bem. Ele é coletor, base e emissor. Coletor, base e emissor. Porque a maior medida deu nesse aqui e a menor medida deu nesse aqui. Certo. Certo? Vamos ver, O né? emissor é o do meio. Não, a base. A base. Deixa eu... eu tô aparecendo duas vezes, né? Vou parar aqui. Pronto. Professor, Já sai travando. Pronto. A base é no meio. O que a gente descobriu? Que a base é no meio, porque eu fixando o multímetro no meio, eu consegui encontrar duas medidas, tanto para a direita quanto para a esquerda.
Oi. Professor, isso, quando eu for colocar o LDS, né, que o senhor falou, tem que ser colocado ele na base. Deixa eu não ouvir. Como é? Quando eu for conectar, né, o LDR, tem que colocar ele na base, então. Um dos terminais, sim. Aí Eu o vou positivo. mostrar o circuito da LDR, viu? Você tá doido pra ver aí. É porque eu tenho aqui, aí eu não consegui fazer, não, entendeu? Ah, tá. Quando eu for falar das polarizações, aí tu vai conseguir, certo? Mas tem que colocar na base, isso aí sem dúvida. Porque a polarização com LDR que eu faço, né, é uma polarização com divisor de tensão na base. A gente coloca o LDR entre base coletor ou emissor, né, e um outro resistor entre base e emissor. Ai, por quê? Não sei o quê. Aí, calma. Olhando a referência dele, né, eu não precisaria fazer nenhum desses testes. Mas esse teste que eu acabei de fazer também mostra como o transistor ele está íntegro ou não. Se o transistor ele está em bom estado ou não. Funcionando, né? Isso. Então, ó, a referência dele é BC547. Eu vou colocar aqui na minha tela para mostrar para vocês aqui. Ó, BC547 datasheet. Né, o datasheet dele aqui, né? Eu vou pegar uma parte resumida. Olhando para ele, ó, o número 1 é o coletor, e de fato, foi o que deu menor medida. O número 2 é a base, e o número 3 é emissor. E olha a simbologia, ó. Setinha para fora, NPN para fora. Beleza? Beleza. Já o 548 seria o contrário, ó. Ah, não, o 5558, desculpa. 557 e 558. 557. Pronto. O 557 já é o contrário, ó. Aqui, ó. 557. Eu não tenho aqui, né? Mas ele é ao contrário, ó. Também a base é no meio, o coletor é mais em cima, o emissor é embaixo. Só que o terminal do meio é o negativo. O terminal do meio é o negativo e não a ponteira positiva que eu coloquei aqui, né? Certo? É. Pronto. Voltando para mim aqui agora, né? Deixa eu voltar aqui para mim. Eu peguei aqui um outro transistor aqui, que eu acho que deve ser desse, que deve ter lá na sua sala. Esse daí mesmo. Esse daí mesmo. Esse aí. Pronto, esses transistores são considerados transistores de potência. Vou depois mostrar a comparação, né? Então, ó, esse transistor, pronto. Eu tenho 3 terminais também, ó. Três terminais. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou começar com o vermelho de novo, né? Eu vou fixar o vermelho aqui, nessa extremidade aqui, ó. E colocar o preto aqui no meio e mais à direita. Se apresentar duas medidas, aí, ó. Se não, eu continuo o teste nos outros, né? Se não aparecer medida fixando o vermelho, aí eu fixo o preto. Porque se ele não for NPN, ele vai ser PNP. Certo? Então, ó, tá aqui o vermelho. Eu vou aqui, eu fecho meus
Os transistores estão sujos, rapaz. Então, ó, vermelho numa das extremidades, preto no meio, ó. Opa, não deu nada, né? Não deu nada. Vou agora fixar o vermelho no meio e colocar o preto de um lado e do outro. Ó. Preto no meio. Lado direito, nada. Lado esquerdo. Opa! Deu uma medida, né? Mas era para dar duas, né? Ó. Uma não aparece. Então, já que não aparecem duas, ainda eu não encontrei a base. Vou fixar o vermelho agora do outro lado. Fixei o vermelho do outro lado. Não aparece medida. Opa! Apareceu uma medida, né? Sim. Como não apareceram duas, já percebi que o vermelho sendo fixo não vai adiantar. Eu tenho que fixar agora o preto. Sim. Vou deixar o preto fixo aqui, ó. Nesse terminal aqui, ó, mais à esquerda. Então, ó, fixei aqui. E vou levar esse vermelho para o meio e para a direita. Opa, uma medida. Opa, duas medidas. Uma, duas. Então, se eu tenho duas medidas com preto fixo, esse transistor é PNP. PNP. Porque a base é negativa. A base é negativa. Descobri que ele é PNP e a base não é no meio. A base é aqui, ó. É nesse terminal aqui, ó. Professor, a base não sendo no meio, ela sendo assim na direita, na esquerda ou na direita, tem algum. É mais fácil assim de ser usado ou sei lá? Não, é independente. A grande questão da base nesse transistor não ser no meio, certo? É a seguinte, né? Tu tá vendo que ele tem isso aqui, ó. É como se fosse a parte de dissipação dele, Aham. certo? Esses transistores, normalmente, eles são fixos também naqueles dissipadores que eu mostrei na aula de regulador de ontem, né? Ok. Ele esquenta muito? Isso. Olha, quando ele aquece, como a maior corrente vai passar pela chave, né, pelo coletor, então eles forçam aqui dentro para que o coletor fique junto com esse terminal aqui, ó, junto com essa parte aqui, ó. Ok. É tanto que quando eu testo a carcaça com o terminal do meio, é o mesmo ponto. Hum. Entendeu? Então é por isso que a base ela acaba sendo deslocada externamente para um lado, para a parte de dissipação de potência ficar no meio, né? Ficar nessa carcaçazinha aqui, né? Belezinha, faz sentido. Porém, o semicondutor, né, lá dentro, né, é o do meio mesmo, a base, certo? Lá Entendi. dentro. Fora não, dentro sim. Então, descobrimos que a base aqui, ela é negativa e ela é mais a esquerda para mim, né, que estou olhando o componente. Então, ó, base aqui mais à esquerda. Uma medida, duas medidas, né? Vamos lá, ó. Vamos olhar as medidas. A primeira medida está dando 474. e a segunda medida, Bem, fazer a segunda primeiro e a primeira. Olha o multímetro bom, viu? é porque as das casas descem mais, né?
É, deve Porque ser. realmente ele não é tão sensível para. Isso. Quando tem duas medidas assim iguais, fica ruim de saber quem é o coletor emissor, né? O emissor vai ser o que vai dar a maior medida, né? Ó, tá dando iguais assim, né? Então, o que que a gente faz? Datasheet. Não tem para onde correr. Então, o datasheet é aqui. Peraí, deixa eu colocar aqui, né? Esse, ó, eu olhei a referência dele, né? Ele é o TIP 32. TIP 32C. E olhando aqui para ele, ó, onde é que é a base, ó. Base mais à esquerda. O coletor é o do meio e o emissor é o da direita. Olha o desenho, ó. Vocês estão vendo o que eu estou mostrando? Sim, sim. Olha o desenho, ó. Emissor, base, coletor. Ok, pessoal? É, professor, e a setinha, o que é que ela quer dizer mesmo? Essa seta entrando é porque ele é do tipo PNP, certo? É como se Do negativo na base. as lacunas vão se movimentar, né? Certo? Certo, certo. Setinha pra dentro é negativo na base, setinha pra fora é positivo na base. Pronto. Setinha para dentro, negativo. Setinha para fora, positivo. Isso mesmo. Beleza? Pronto. Gostei aqui do cenário aqui com o multímetro. Né? Desligar ele aqui para... Ele não tem auto power off. Pois é, né? O cara deixar ligado aí, arranca a bateria. Acho que o professor podia ter um melhor, né? Você não é de patrocina não, professor? Sim, aí. Ele patrocina lá, né? Lá eu tenho. Não dá nem a merenda pros alunos, mano. Vai dar um motivo pro professor, mano. Ixi, olha como... Cheio, cara, Tudo é a crítica ver, né? social, é crítica social, cara, que tá puto com a merenda. Calma, tem calma, calma. Calma. Eu tenho outro transistor aqui, mas ele é 547 também. Esse outro aqui. Olha, ó, 327. Não é cara querer sair e merendar, né? Merendar é ótimo. Lanche, lanche. Não, mas tá certo. Fui dizer pro. Bora merendar pro meu menino aqui. Bora merendar. Ele tem que aprender. Ele agora tá dizendo assim: não, mano. A gente fala má, né? Ei, mano. Levar minha lancheira. Aprende tudo que a gente fala, né? É isso, mano. Deixa eu desfixar agora aqui e mostrar um pouquinho de como ele funciona, né? Então, deixa eu mostrar aqui a tela. Pronto, depois do teste aqui, ó, Steven Spielberg aí, ó. Eu vou falar sobre as polarizações, certo? Que vão me ajudar a explicar como é que ele funciona por dentro, né? Então, para a gente vai trabalhar com a polarização da seguinte forma. Vai existir uma polarização direta entre base e emissor e uma polarização inversa, entre base e coletor. Ixi, ixi. Ó, vou tentar explicar aqui, ó. O NPN é mais fácil de explicar porque é uma polarização para frente, digamos, né? Mais direta.
né? A fonte não fica invertida, né, aqui. Mas, ó, a base, ela não é positiva, Sim, então ela recebe positivo. beleza. Isso aí na direta, né? Isso, porque é entre base e emissor, ó. Então a base é positiva, o emissor vai ser o quê? Negativo. Porque ele é um semicondutor do tipo N, ó. Polarização direta, né? Então tá aqui minha fonte, né, ó. Tem uma fonte aqui, certo? Aí eu tenho aqui o meu transistor aqui assim, né, ó. Dessa forma. Eu faço isso aqui, ó. Coloco o positivo na base e o negativo no emissor. Óbvio que não é assim, né? Tem uma carga aqui, né? Um resistorzinho aqui para limitar a corrente e tal, né? Mas é basicamente isso. Entre base Aí e você emissor. escolhe uma das pontas, professor. Hã? E o coletor lá, no caso, aí fica solto. Pronto. Pois é, eu Não, coloquei. ele não vai ficar solto, não. Calma. Eu quero que vocês entendam primeiro entre base e emissor. Certo? Vamos entender aqui, ó. O PNP, ó. O PNP é o contrário, ó. A base não é negativa, Sim, então ele fica no negativo, ó. O emissor não é positivo, ó. Positivo. Normalmente eu desenho o PNP assim, ó, com o emissor em cima, de fato. Então a seta é entrando, né? Aí o emissor, que é positivo, recebe positivo. E a base, que é negativa, recebe negativo. Então é uma polarização direta de fato. A base, quando ela for positiva, NPN, recebe positivo. A base, quando for negativa, PNP, recebe negativo. Recebe negativo. Beleza? beleza. Esse coletor aí Isso. que é sem Hã? vergonha, né? Como é? Esse coletor aí é que é sem vergonha, porque ele é trocado. Pronto. Sem vergonha é ótimo. Sem vergonha esse coletor, só pra dificultar a vida. Que é isso, rapaz? Ó, Respeito o coletor. Olha assim do meu transistor. pois é. Vou arrancar essa perninha aí quando eu pegar um transistor. Aí Perninha de morreu, coletor. né? Não presta pra nada. Pessoal, o coletor é o contrário. Fazer o quê, né? Entre base e coletor, a gente vai ter uma polarização inversa. Isso aqui, ó, isso aqui é um esquemático, certo? Porque se eu colocar positivo aqui, ó, se eu colocar positivo aqui na base e negativo aqui na base, eu vou curto-circuitar, né, não? Exatamente. Então, aqui é só para a gente entender a lógica. Depois eu vou montar o circuito para você perceber que existe um jogo de resistores aí, certo? Mas basicamente é para a gente entender a lógica. Então, entre base e coletor, a polarização é inversa. Ó. A base, que é positiva, recebe o menos. O coletor, que é negativo, recebe o mais. Para o PNP, a base, que é negativa, recebe o mais. O coletor, que é positivo, recebe o menos. Doideira, menino. Cheirada medonha. É fumo. De novo, de novo, de novo. Polarização direta entre base e emissor.
Base positiva, recebe positivo. Emissor negativo, recebe negativo. Base negativa, recebe negativo. Emissor positivo, recebe positivo. Já entre base e coletor, base positiva, recebe negativo. Coletor negativo, recebe positivo. PNP, base negativa, recebe positivo. Coletor positivo, recebe negativo. Eita. Aí fica sempre um sobrando, né? Não, O emissor vai ficar sem a gente receber vai nada. juntar tudo isso aqui. Ah, tá, entendi. Tem que mostrar a Vai juntar polarização, agora. mas com certeza vai ter um resistor na outra ponta aí. É o primo. Agora vai juntar, ó. Já dei 3 mortal para trás de fundo. O intestino grosso já tá comendo delgado, né? Tá esculambando ele. Pessoal, vamos fazer assim então. Pera aí, deixa eu. Tem aqui, apagar todas as tintas. Pronto. Aqui é o esquemático, ó. Aqui é o esquemático aqui. Ó, pro PNP, ó, base negativa, ó. Tá vendo, ó? Aqui é um esquemático. Base negativa, recebe negativo. Emissor positivo, recebe positivo. Polarização reversa aqui agora, ó. N vai para o mais, coletor vai para o menos. Certo? Já aqui é PNP, né? Agora para o NPN, base positiva, recebe positivo. Emissor negativo, recebe negativo. Base, que é positiva, aqui vai receber negativo, e o coletor, que é negativo, vai receber positivo. Certo? Esse é o quadro resumo de polarização. O segredo mesmo, era para eu ter deixado para depois aquele slide. É isso aqui, ó. Isso aqui explica o porquê de tudo no mundo, né? Isso aqui eu vou explicar para vocês na volta do intervalo, para a gente poder entender e montar o circuito que desejar com o transistor como chave. Certo? Beleza? Beleza? Bom, então 47, 50, né? 9,50 aí. 9,52 aí. 55. Não, tá bom. A gente volta aí. Beleza. Beleza. Pra galera Melissa aí não ficar com dor de cabeça. Eu tenho esse exemplo aqui do PNP, certo? Onde as lacunas estão se movimentando, mas para o NPN a proposta é a mesma, certo? Como eu mesmo falei, é só mais uma possibilidade de polarização, né? Então vamos lá, ó. Eu tenho, como eu mesmo mencionei, uma polarização direta, certo? Entre emissor e base, ou base e emissor. Entre base e emissor, a polarização é direta. Vamos perceber se está direto aqui, né? Ó. A base é negativa, está indo para o negativo da fonte. O emissor é positivo, está indo para o positivo da fonte. Beleza. Quando a gente polariza diretamente o diodo, o que acontece com a barreira de potencial, pessoal? A barreira de depressão, você tá falando? Isso. Diretamente ela deixa passar, né? Não? Pronto, ela é vencida, né? Isso, ela Ela
quebrada, né, digamos assim, mas é melhor falar vencida, né? Então a barreira de potencial acaba deixando de existir porque essas lacunas elas vão ser empurradas, né, digamos assim, né, a atravessar a barreira de potencial que está sendo representado aqui, ó, e procurar, né, fechar aqui o circuito. É como se eu fechasse isso aqui, ó. Fechasse esse circuito. A base, né, o semicondutor do tipo N, serviu para começar esse processo. Então eu tenho um bocado de lacuna aqui, né, ó, um bocado, certo? E eu estou empurrando essas lacunas a atravessar para o semicondutor aqui do tipo N, mas tem um porém. Olha a quantidade de elétrons livres que eu tenho em comparação à quantidade de lacunas. Eu falei no começo da aula que a dopagem do semicondutor do tipo N aqui no meio, né? Melhor dizendo, a dopagem do semicondutor do meio é menor. Então ele vai servir só como motivador, incentivador, iniciador, que faz o início do processo, né? Então, o restante da lacuna vai ter que continuar, certo? Então, a base estimula a inicialização aqui, né? Junto com o emissor pela polarização direta. E essas lacunas aqui, ó, excedentes, né? Já que elas não vão conseguir se recombinar com a base porque ela é fracamente dopada, elas precisam continuar. E eu preciso, então, polarizar reversamente entre base e coletor. Observem, o coletor e a base estão ligados ao negativo. A diferença é que a base está ligada a uma fonte de tensão menor do que o coletor. Olha, a fonte de tensão do coletor é maior. Então, o potencial, digamos assim, negativo do coletor é maior, né? É mais negativo ainda em relação à base. Certo? Então, o que acontece? As lacunas, elas não são atraídas pelo negativo, né? Então, o excedente vai passar e aí você vai ter esse circuito aqui, ó. Onde esse circuito que eu indiquei agora é onde vai estar a carga principal. A carga principal. Certo? A carga principal vai estar aqui. Beleza? Então, é por isso que a gente tem uma polarização reversa entre base e coletor, porque eu preciso pegar essa galera aqui, né, que está sem destino e direcioná-los para a fonte, né, para fechar o circuito. Conforme eu aumento a corrente de base, né, a polarização aqui da base, eu tenho mais liberação aqui para o coletor. Certo? Então, a base é quem controla isso aí. Em meios práticos, deixa eu ver se é a próxima. Deixa eu ver aqui. Vou utilizar esse circuito aqui, mas o que eu disse antes aqui, ó, é que a corrente do emissor ela é a soma da corrente do coletor com a corrente de base. Essa relação aqui é uma das relações que a gente precisa
ter no sangue, né? Quando a gente se aprofunda no conhecimento de transistores. A corrente de emissor, que é a fundamental, que começa, né? Ela é a soma da corrente do coletor com a corrente de base. E o ganho que o transistor proporciona é uma relação entre a corrente de coletor com a corrente de base. Então, essa parte aqui Esse símbolo aí é o quê, professor? é o beta, né? Mas ele representa o quê? O ganho. O HFE também, né? Que tem no multímetro, aquele HFE, né? HF, assim, que tem no multímetro, ele representa isso aqui, ó, o ganho. Esse ganho é o que o transistor proporciona em relação à corrente de base para a corrente de coletor, né? Tipo assim, cadê? É como se o ganho, eu tivesse uma pequena corrente aqui na base, né? Nesse circuito. Aí, conforme eu vou aumentando a corrente de base, eu tenho mais corrente aqui no coletor. Então, o transistor, ele faz isso aqui, ó. As observações, né? Ó. Isso não implica em criação de correntes no interior da estrutura. A corrente de base atua liberando mais ou menos a passagem da corrente entre o emissor e o coletor. Ou seja, ele estimula, né, a fonte fornecer mais corrente. E aí, professor? Oi. Peguei agora que meu multímetro ele tem uns furinhos mesmo, que o senhor até tinha explicado. Aqui Pronto. tem HFE, NPN, PNP. Pronto. Então, quando você coloca, deixa eu ver se meu transistor aqui. Tem uns furinhos. Esse transistor aqui que eu tenho aqui é um BC327. Ele é um NPN. Deixa eu só confirmar aqui. BC327. Olha, é um PNP. Cadê? BC327, PNP. Então a base é no meio, o emissor é o pino mais à direita e o coletor mais à esquerda. Beleza. Então eu vou colocar aqui no meu multímetro aqui para medir PNP, certo? Para medir PNP, coletor, base, emissor. Coletor, base, emissor. Não sei se vocês estão vendo, mas está aqui, ó, o ganho é 217. Vendo o transistor aqui acoplado? 216 aí. Show. Né? O que é esse 216, né? É justamente essa relação aqui, ó. A corrente de coletor, ela é 200 vezes maior que a corrente de base, né? O ganho desse transistor aí, certo? Tem questões, né? Circunstâncias que você desconsidera a corrente de base. Você considera que toda a corrente do emissor se transforma na corrente do coletor, né? Pela diferença, né? Considerada aí, né, que a corrente de base era muito menor, certo? Ela é muito menor. Eu vou me utilizar desse... Tá, tem um tempo.
Vou me utilizar desse esquema aqui, né, do transistor como chave, mas aí eu vou montar outros aqui para a gente também chegar no que o Ian proporcionou aí, né? Me mostrou aí no particular. Ó, vamos lá. Primeiro, né? Vocês estão conseguindo enxergar esse circuito aqui? Circuito. Deixa eu montar um outro aqui que é melhor. Esse aqui está muito genérico, né? Eu vou pegar aqui, eu vou usar o Aus. Ver se eu tenho aqui exemplo de circuito com transistor. Pronto, NPN. Poxa, que exemplo, hein? Como chave. Não era bem o que eu queria, mas serve. Tá. Pessoal, vamos lá. Primeira pergunta. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Vocês estão vendo esse circuito aqui que eu estou montando, que eu montei, né? Eu coloquei, né? Então, Hã? Sim. Pronto. sim, estamos vendo. Sim. Aê. Tem até Aí. duas cores aí, verde e amarelo. Tem até o quê? Deve estar travando aí. Tá, vou colocar aqui para funcionar, ó. Observem, ó. A corrente aqui de base, né, ó. E aqui a corrente passando pelo transistor, né? Óbvio, né? Essa chave é manual, né? A gente usa de forma manual, mas tem circunstâncias que isso aqui vai para o controlador e essa chave não vira manual, né? Fica eletrônica. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que analisar, deixa eu abrir um bloco de notas aqui, que é mais rápido. É saber o seguinte: qual o transistor do circuito? Que transistor é esse, pessoal? NPN ou PNP? PNP. Muito bem, NPN. Travou aqui. Show, NPN. Eu NPN. ouvi NPN. Por que é NPN? Olha a setinha para fora aqui, não? Ah, nem vi essa setinha aí. Tava tentando entender a questão da base aí. É, mas tem também porque a base tá ligada no positivo, né? Pronto. Base positiva, a base aqui, ó, vai para o positivo. Certo? Olha aqui, ó, a base. Eu vou seguir aqui o esquema. Ó. Eu não sei como é que tá para vocês o tamanho. Talvez esteja pequeno. Eu vou aumentar aqui. Deixa eu ver se aumenta. Não, professor, dá pra dar zoom na tela. É só pedir pro pessoal fazer movimento de pinça, que fica bem ok. Mas agora, não melhorou não? Melhorou. Arrasou, professor. Show. Não? Pronto. Então, ó. Qual o transistor do circuito? Ele é NPN. Pronto. Então, qual a polarização entre base e emissor? Vamos ver, ó. A base é positiva, ó. Positiva, né? Olhando aqui o esquema, ó, o B aqui, ó, seguindo aqui para o positivo, ó. E o E está indo para o negativo. Então, perfeito. Polarização direta. Professor, sempre que entrar no positivo é NPN? Quando a base vai para o positivo, é. Isso mesmo.
Aí tem aqui, ó, qual a polarização entre base e coletor? Aí é que vem a diferença, ó. O coletor, ele tá no positivo, só que ele era para ser negativo, ó. Então, o coletor está indo para o positivo, só que ele era para ser negativo. Então, a base também está indo para o positivo. Aí você se pergunta, como é que eu vou atingir uma polarização se os dois estão no mesmo potencial? Aí é que entra a jogada dos resistores, ó. O resistor da base é muito maior do que o resistor do coletor. O resistor do coletor é 300 ohms. O resistor da base é 10.000 ohms. O que que significa? O coletor ele está mais perto do positivo. Ele Isso. está com um potencial maior. Então, o potencial do coletor está aqui e o potencial da base está aqui. Então, se eu tenho o positivo aqui e o positivo aqui, eu tenho uma diferença de potencial, mesmo os dois estando no positivo. Então, já que o positivo do coletor é maior do que o positivo da base, então a polarização é reversa. Já que RC, que é o resistor do coletor, é maior do que RB. Desculpa. Pois é, já ia. B é maior do que RC. Porque a DDP é maior no RC do que no RB. Isso. Já que a base tem uma resistência maior do que o coletor. Certo? Certo. Ó, eu vou até colocar um K aqui, né? Talvez funcione. Ó, nem funciona. Ó. Tá vendo que tá travado? Ele tenta funcionar, mas fica estranho. Estão vendo? Ó? Sim. Por quê? Porque a resistência que eu coloquei no coletor está muito maior do que o da base. Só que eu tenho que fazer essa condição aqui, ó. A base é que tem uma resistência maior em relação ao coletor. E aí, professor? Oi. Coloca aí a mesma resistência deles dois pra gente ver. Então, vou colocar 10K, né? 10K. Vamos ver se. Ó. Na mesma Ele tá no limite, entendeu? Funciona, mas é bem na transição da região, né? Porque Mas não tá quantas passando. vezes maior Ele a passa resistência porque tem da base tem que as ser? fugas, né? Ele consegue andar um pouquinho, mas Hein, professor? aqui não vai funcionar corretamente o circuito. Agora, se eu colocar menos, né? Aí, ó, a diferença. Hein, professor? Oi. Quantas vezes maior a resistência da base tem que ser em relação à resistência do condutor, Do coletor, né? do coletor, isso, do coletor? Pronto, isso vai depender do ganho, né? Dimensionalmente falando, você tem que olhar o ganho do transistor e a carga que tu tem para acionar, né? Então existe um dimensionamento aí, só que de uma maneira mais comum, né? De 1.000 a 10.000 vezes maior, certo? Assim, sem cálculo nem nada, de uma maneira bem solta, né? Então, normalmente é 10K a resistência de base, 1K, e a resistência do coletor é 300, 330, 470, de uma maneira bem empírica, bem solta, né? Sem muito projeto de cálculo, né? Professor, não pensando assim em usabilidade do dia a dia. No caso aí, na base, você colocou um de 10K, né? Eu poderia colocar aquele resistor lá de luz, né?
de incidência de luz para ficar chaveando sozinho. Um resistor, o LDR, Isso, o LDR. pronto, ele pode sim. É o circuito que eu vou até mostrar que o Ian me mandou aqui, né? Pois é, porque aí, nesse caso, ia ser similar realmente agora àqueles de acionamento de luz de poste, né? Isso, isso. Isso mesmo. Deixa eu olhar aqui para vocês. Aqui. Isso mesmo, certo? Deixa eu baixar aqui o esquema aqui. Vou abrir. Aqui tá aberto. Tá, pronto. Então, Ian contribuiu com a nossa aula mandando esse esquema aqui, ó. Estão vendo aí? Sim. Pronto. Esse esquema é um esquema de divisor de tensão, certo? Para para o transistor, né? Para realizar o acionamento dele, certo? Eu não encerrei muito o que eu estava falando do esquema lá, mas eu vou vir logo para esse. Deixa eu abrir aqui pelo. Deixa eu abrir aqui pelo Paint aqui. Cadê? Abrir com Paint. Pronto. Então vamos entender aqui, né? Primeiro, aí vem aquelas perguntas. Primeiro, qual a polarização aqui do meu. Tá de vermelho. Qual a polarização do meu. Polarização não. Qual é o meu tipo de transistor? NPN. NPN. Pronto. Ele é um NPN. 547 é até o transistor que eu tenho aqui. Ele é NPN. Então a base é positiva. Base. Emissor. E coletor. Coletor, base, emissor. Aí vamos ver, ó. Se entre base e emissor a polarização é direta. Vamos lá, ó. Base. Vou seguir aqui, ó. Base tá vindo positivo. Se eu subir, né? Se eu subir aqui, ó, tá indo pro positivo. Considerando que o LDR tá com a resistência tendendo ao infinito, resistência alta. Quando é que ele fica com a resistência alta? Quando tem Quando luz, tá né? escuro, né? Luz. Quando tá escuro. Quando tá escuro. Então, quando tem pouca luz. Vou voltar aqui escuro, né? Não tem o escuro aqui. Então, ó, a base tá subindo por esse resistor, já que o LDR tá com a resistência tendendo a infinito, já que está escuro, considerando essa situação. Então a base está indo para o positivo e o emissor já está no negativo. Compreenderam aí? Sim. Beleza. Vamos ver o coletor, né? Ó, o coletor que é negativo, né? Ele é um transistor NPN, né? Isso. O coletor que é negativo tem que ir para o positivo. E tá indo positivo. Tá indo para o positivo.
E a resistência da base tem que ser maior do que a do coletor. Vamos ver. Bem maior. Resistência da base, 1.200 mais 47.000. E aí, professor? Resistência do coletor, É 470. Mas a do LED também, não. E a do LED. E aí, Então professor? a gente praticamente Esse- considera, ó, a resistência da base é bem maior do que a resistência do coletor. E aí, Então, professor, só aquele um LED ali não segundinho. impede, não. Só um segundo. Só para fechar o raciocínio. Então, ó, a resistência da base, que é bem maior do que a resistência da base, que é bem maior que a do coletor, vai fazer o quê? Vai fazer com que eu feche a chave aqui, ó. Fechada a chave, o LED acende. No escuro. Aí a gente vai ver agora no claro. Sim, diz aí. Aquele LED ali não impede a passagem do coletor, não, professor. Não, porque o que acontece? O que é um LED? O LED não é um diodo, emissor de luz. Então, quando ele está polarizado diretamente, e ele está, ó, anodo para o positivo e catodo no negativo, ele vai fechar a chave. Então, ele vai fechar a chave aqui. Aí ele vai passar a corrente aqui, assim, entendeu? Entendi, entendi. Professor, Oi. por que aquele terceiro resistor ali, aquele R3, qual a necessidade dele? Não bastava só o R2, não? Nem uso esse aqui, ó, o R2, na realidade. Eu uso só o R3, porque o R3 é o que faz essa jogada, né? De quando ficar claro, quando fica escuro e tal. Mas aqui é limitação de corrente para base, certo? Porque o que é que acontece? A sensibilidade aqui do LDR fica mudando muito, né? O ambiente altera lá a condição. E perceberam que essa combinação aqui, ela é mais aceitável nos ambientes abertos, né? É tanto que eu uso aqui é 100K, certo? Para poder até suprir isso aqui, né? Para até deixar aqui direto, assim. Mas, de fato, é uma combinação que a gente faz para poder abranger a sensibilidade do LDR, certo? Pode funcionar sem ele, sem esse aqui? Pode. Acho difícil funcionar sem o R3, porque com a resistência muito baixa, eu tenho que ter muita luz para apagar o LED. Entendeu? Às vezes eu tenho que colocar. E a ideia é quando, tipo, o ambiente fica escuro, é quando a sala está desligada, a luz principal da sala, né? E quando você liga a luz principal da sala, ela acenda, né? Para não ficar dependendo de uma mão ou de uma tampa de caneta. Entendeu? Entendi, show. Não, mas Pronto. se eu for fazer, eu não vou fazer com esse bichinho aí, não. Esse R2. Ah, o que pode acontecer é tu não conseguir ver o efeito só com o resistor de 47. Mas isso eu digo que pode acontecer, né? Estou dizendo que vai. Pode ser que dê certo também só com esse aqui, né? 47K. É porque lá eu tinha um de 10 e o de 100, né? Lá eu digo nas vezes que eu fiz, né? Eu tinha de 10, de 100, 47 eu tava meio misturado, sei o que, tarará. Aí, na realidade não, é porque eu tinha desenhado com de 10, né? Aí, na prática, a teoria é outra, né? Então, quando a gente coloquei na prática, o de 100 respondeu melhor. Vamos ver agora no escuro, né? No claro, quer dizer, né? O que vai acontecer, ó? Quando a resistência está clara, né? Quando o LDR está no claro, a resistência dele é baixa. Tendendo a zero. Isso, tendendo a zero. Então a resistência dele no claro aqui, claro. Essa resistência, o LDR, né? A resistência dele é menor
do que o R3. Menor. O que vai acontecer? Entre base e emissor, olha aqui, ó, a base, ó, ele vai querer ir para baixo, porque aqui a resistência é menor. Eu vou lá para lá, uma resistência alta aqui, né? Eu vou para aqui para o LDR. Só que tem um problema. A base acaba indo para o negativo, só que ela era para ir para o positivo. Então a base acaba não polarizando diretamente entre base e emissor e a chave fica aberta. Então isso aqui, ó, acaba ficando aberta, né? Eu vou apagar aqui, ver se acaba abrindo isso aqui, ó. Como abre, eu não consigo ter o LED aceso, né? E não precisa, porque o ambiente está claro. Ok. Esse transistor é o NPN, né? Se fosse o PNP, o que ia acontecer? Todo esse circuito seria o contrário. O LDR sobe, esse resistor desce, o emissor sobe, o coletor desce. É tudo o contrário. Só que o efeito é o mesmo. Tu tem só que lembrar dessas polarizações aí entre base e emissor e entre base e coletor. Mas teria uma, tipo, teria uma usabilidade no qual o NPN é melhor de ser usado do que o PNP? Porque, em teoria, é só porque, né, dá pra usar em Não é uma casos outra diferentes. possibilidade. Tudo bem, mas tem algum caso que seria melhor? Tipo, não, é melhor esse aqui, o outro é ruim. Assim, depende muito de como vai ser o teu circuito montado, né? Dessa forma, o que acontece? Eu estou levando o positivo, né? Na outra, eu levo o negativo, o positivo fica fixo, né? Assim, é uma outra possibilidade. Eu não, para circuitos assim mais simples, né? Não existe o que é melhor, existe uma diferença, uma montagem diferente, levando para a mesma condição, certo? Se Certo. tiver, eu não me recordo, né? Porque às vezes você tem um sensor que é do tipo PNP, um sensor que é do tipo NPN, aí são outras possibilidades, né? Eu não vou dizer que é melhor ou pior, certo? Porque não tem assim, pode ser a nível de corrente, né? O brilho ficar maior um pouco, tal, mas às vezes é economia de palito, Certo. certo? Querendo ou não, o efeito é o mesmo. Mas é importante você saber dos dois, porque nem sempre tu tem à disposição um, o NPN, tu tem o PNP, aí tu tem que mudar, né? Só que aí o que acontece? É, Você pode ter circuitos que usam os dois, né? Em cascata, né? Aí a gente chama até o transistor Darlington, né? Dentro de um só tem dois, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui. Darlington. Transistor Darlington. Por que esse nome? Foi o cara que meteu Foi, os dois dentro de um. ele mesmo. Ó, tem na realidade, são dois NPNs em cascata, né? O que causa o efeito de usar os dois são os tiristores, na realidade. Tiristor. 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 Então, o tiristor ele é um dentro do outro. Aqui, ó. Eu tenho um PNP e um NPN. Porque são 4 camadas, né? Certo? Mas a aula não é de tiristor, certo? É transistor. Então, cadê aqui? Eu ia mostrar a polarização
usando, par de Darlington, vamos ver se ele mostra aqui. São 2 NPN, é porque eu aumento o ganho aqui, né? Eu multiplico 2 vezes, né? Cadê? Esse aqui. Ele como retificador, enfim. Tem muito esquema para utilizar o transistor, né? Ó, o PNP, ó. Como eu falei, ó, a gente utiliza o emissor para cima, né? Ao invés de ser o emissor embaixo, porque o emissor é positivo, né? PNP, né? Observem, ó. Vamos ver aqui se no PNP a polarização está direta entre base e emissor e está reversa entre base e coletor, ó. Base e emissor. O emissor está com 2 volts, a base 1,3. Opa, emissor está com tensão maior do que a base. Polarização direta, ok. Base está com 1,3. Coletor está com 0. Base, mesmo sendo negativa, está com potencial maior do que o coletor, que é positivo. Então, polarização reversa entre base e coletor. Tá ok, por isso que ele funciona. Ó, atenção no coletor, ó. Eu vou aumentar aqui, ó. Será alcança aqui, não. Olha, já começa a mudar o comportamento, né? Ele está deixando a corrente entrar na base aqui, então o circuito está começando a abrir. Se eu aumentar a tensão na base aqui, pronto. Entrei na região de corte, que a gente chama, né? Região de corte. Eu cortei o transistor. Ok? Ok. Só para fechar, bem rápido. Aí eu vou falar sobre essas curvas e tal, né? Amanhã. Eu tenho um transistor como chave da seguinte forma, ó. Primeiro, né? Vamos lá. Que tipo de transistor é esse aqui? NPN, seta saindo. Base indo para o positivo. Coletor indo para o emissor indo para o negativo. Até o professor se engancha, né? Base indo para o positivo, emissor indo para o negativo. Polarização direta entre base e emissor. Coletor indo para o positivo, base também indo para o positivo. Porém, o resistor da base é bem maior do que o resistor do coletor. Então, polarização reversa entre base e coletor. Ok. O que acontece? Quando você aplica 5 volts aqui, ó, é como se tivesse uma fonte aqui, ó. Certo? O que vai acontecer? Eu vou fechar essa chave aqui, ó. E antes a tensão era 5 volts, ela vai para 0. Certo? Aí eu vou ter uma corrente circulando aqui nesse resistor, que pode ter um LED em série, que pode ter um relé aqui, né, acionando um relé e assim vai. Então, esse sinal aqui, basicamente, é o sinal que sai de um microcontrolador, por exemplo. Sim. E aqui é a carga que eu estou ativando, né? Aqui é 5 volts, mas eu poderia ter 24 volts. Então, os 24 volts seria aplicado aqui a carga, né? E eu estaria acionando um sinalizador de 24 volts, um relé de 24 volts, um contactor de 24 volts. Não sei se vocês já viram, né, nas Gerdais aí da vida, né? Gerdaus, tem plural. Aí, essa curva aqui, né? Ela condiciona o quê, né? A relação entre a tensão da fonte com a resistência do coletor é quando a chave está fechada, e quando a chave está aberta, a tensão entre coletor e emissor é a mesma da fonte.
O VCE, o que é VCE? É tensão entre coletor e emissor. Coletor e emissor. O coletor e o emissor. A tensãozinha que tem aqui, ó. Sim. O que é VC? É a tensão do coletor para o terra, para o zero, né? O 0 volts. O que é VE? É a tensão entre o emissor e o 0 volts. Então, a diferença entre VC e VE é o VCE, Sim. certo? É o VCE. Beleza, deixa eu ver lá. Então, o transistor como chave é muito tranquilo, muito bom de se trabalhar com ele, certo? Por isso que ele é um driver, né? Funciona como driver aí. Próxima aula eu vou falar sobre essa curva aqui, né? E a gente vai fazer algumas questões sobre transistores, né? As questões aqui, ó. Certo? Vou falar fazer umas questões envolvendo isso aqui, envolvendo ganho, algumas coisinhas. Acho que para esse primeiro contato com o transistor, né, para quem nunca viu, acho que foi bem rico, né, de informações. Alguma dúvida? Não. Acho que é tranquilo, né? Então, beleza. Vou chamar aqui vocês aqui. Galera não sair correndo para. Como é? O nome agora é Gerdau Maracanaú e Gerdau Caucaia, é assim, é? Aqui é a Gerdau Siderúrgica Cearense. Ou então só Gerdau Cearense, no Maracanã. Ah, certo. É Gerdau Calcaia. Só Calcaia. Ah, Porque Gerdau antes aqui Caucaia. só tinha essa, né? Aí a Siderúrgica Cearense ficou assim, não. Ah, entendi. Gerdau SC. Beleza. Então, 2021. Dia 7/7 de um múltiplo de 7. Deixa eu pegar aqui vocês e